Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 16. Esta palavra fala de amor sem fingimento. E a gente até pode se perguntar, mas existe um amor fingido? Pode até não ter o nome de amor, mas a gente chama assim, amor fingido. Ao contrário de um amor sem fingimento, de um amor sincero. Qual é o contrário de um amor fingido? Um amor sincero. E essa palavra mostra pra gente o que é esse amor. Você quer saber de maneira desdobrada, detalhada, como é que esse amor verdadeiro, sem máscaras, sem disfarces, sem distorções, se manifesta? Então a palavra de Deus, ela vai colocando para nós essas marcas, essas características, esse modo sincero de amar. Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 16. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Último versículo. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos vossos próprios olhos. Nós poderíamos continuar não só até o versículo 21, mas pelo versículo 13,
pelo capítulo 13, pelo capítulo 14, porque é uma palavra formidável. Até se você ficou com vontade de ir além, de ler um pouco mais, você ganha muito em fazer isso. Depois do programa, toma esta palavra em mãos, leia o capítulo 12 inteiro, e se você pode, vai até um pouco mais adiante também, para que a palavra de Deus ela possa nos dar as diretrizes de como nós devemos viver. Diretrizes de como viver em comunhão com Deus e de como viver bem com as pessoas com as quais nós convivemos. Uma maneira de viver bem com os nossos irmãos e um meio de viver bem diante de Deus. Nós sabemos que a vida espiritual ela é fruto da comunhão com Deus. Quem está em comunhão tem vida interior. Se a pessoa está fora da comunhão, se ela está na excomunhão, ela vai morrendo. Existem pecados que o grande mal que eles trazem, o pecado sempre traz o mal e traz vários males consigo. Mas existem pecados que não são para a morte, diz a Escritura. E existem pecados que são mortais. Quando um pecado mortal entra na vida da pessoa, ele rompe a comunhão entre esta pessoa e Deus. E a partir daquele momento, a pessoa começa a perder vida interior. Começa a perder. E é bom que a gente diga começa a perder, porque muita gente, depois de ter cometido um erro grave, cometido um pecado mortal, olha para si e diz: ficou em mim o peso da culpa. Claro, eu sou humano, estou me sentindo culpado pelo que eu fiz, mas nada mudou. A minha vida continua a mesma. Tirando essa situação, não é que a gente fica aí com um certo peso na consciência, mas o restante está igual. Está igual até quando? Porque ali é o começo do fim. A partir daquele momento, tudo começa a mudar e mudar para pior. Como se você também pega uma árvore frondosa, uma árvore centenária, e você corta essa árvore, ela não cai seca. Cortamos a árvore que tinha lá em casa. Ela caiu, já caiu pronta para lenha já. A gente já cortou os pedaços e pôde queimar. Não funciona assim, você sabe disso? Do momento em que se cortou a árvore até ela secar, vai um tempo, mas ela foi ferida de morte. Com a nossa alma acontece a mesma coisa. O pecado mortal, ele é um golpe na nossa vida, um golpe que introduz, que nos insere numa realidade de morte. Só que a morte começa a se manifestar a partir dele, a morte interior, e vai ganhando proporções cada vez maiores. A palavra de Deus é para preservar essa comunhão. Ela vem nos dizer: olha, a vida é por aqui. E se você quer estar em comunhão com Deus, e se você quer agradar a Deus, é muito simples. Agradar a Deus não se desdobra em muitos mandamentos, não. Agradar a Deus não se desfaz em um número infinito de regras difíceis de ser cumpridas. Se você quer agradar a Deus, o segredo é um só. Para mim, para você, para qualquer pessoa, para agradar a Deus, o segredo é amar muito. Ame sem medidas, e você não vai ter outra preocupação na sua vida. Santo Agostinho, quando percebeu isso, para ele foi uma libertação, foi um alívio, e foi uma coisa que ele fez tamanho bem, que ele não se contentou em apenas proclamar aos que estavam à sua volta, mas ele fez questão de registrar, por escrito, para que as gerações no futuro tivessem a experiência que ele teve. E um dos conselhos que Santo Agostinho trazia, entre vários, inúmeros conselhos maravilhosos, era: ama e faze o que quiseres. Porque no amor não existe pecado. Como assim no amor não existe pecado? Porque o verdadeiro amor nunca leva a gente a pecar.
Porque o verdadeiro amor nos faz colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque o verdadeiro amor não quer o mal do nosso irmão. O amor, ele pensa no próximo. Você quer ser agradável a Deus? Quer ter uma vida de santidade? Se é o seu desejo, a coisa é simples. O segredo é um só. Ame sem medida. Mas ame como diz aqui a palavra. Ame com um amor sincero. O amor seja sincero. E é um amor paciente, porque veja, é um amor sincero e paciente, porque tudo o que se segue para reforçar o que é esse amor, exige de nós, exige da nossa parte uma verdadeira paciência. Amar com sinceridade. Aonde às vezes a gente tem que aguentar a ironia, o cinismo, o deboche. A gente amar com sinceridade quando nem sempre a gente é amado. Amar com sinceridade quem não é verdadeiro conosco. Eu te digo, tem que ter paciência. Porque senão a pessoa desiste, senão a pessoa passa adiante. Vai viver sem esse amor. E como disse o Monsenhor, a gente tem que ter cuidado para não cair nas pequenas armadilhas, porque pelas pequenas armadilhas, as quais a gente cede, vem todo o resto. Não foi essa a mensagem que ele dava para nós aqui no começo do programa? Em relação ao amor é a mesma coisa. Se a gente começa a fazer concessões, olha, eu amo a uns, a outros não, eu amo os meus amigos, mas não amo os meus inimigos, por esse amor que a gente não confere, por esse amor que a gente não quer dar, por esse amor que a gente nega, e até acaba oferecendo um contra-amor, oferecendo uma proposta de ódio à pessoa com a qual a gente convive, entra todo o resto, entra todo o desamor. Então, é preciso paciência com quem está à nossa volta. Se a gente quer amar com sinceridade, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição. Então veja, não basta um amor de palavras. Tem que ser um amor manifestado em ternura afetuosa. O amor de Cristo, o amor cristão, ele é feito de gestos concretos de carinho. Ah, eu amo, mas eu não me envolvo. Então não ama. Quem ama se envolve, sim. Não é? Quem ama tem compromisso com o outro. Quem ama participa da vida do outro. E não participa de qualquer jeito, não. Porque é muito fácil a gente subir num pedestal e de cima olhar e só apontar e dizer: faça isso, faça aquilo. Estou te avisando, hein? Olha, por esse caminho você vai se dar mal. E depois lá na frente, virarmos com todo orgulho para alguém e dizer assim: eu fiz a minha parte. Tá bom, você avisou, você falou, você realmente teve uma participação. Mas foi uma participação que fez com que o outro se sentisse acolhido com ternura. Aquela pessoa sentiu o seu afeto, o nosso afeto. Porque o que é importante para nós também é importante para os outros. Você não gosta quando alguém é afetuoso com você, carinhoso, terno? Não faz diferença quando alguém presta um serviço para nós, com ternura, de um outro que presta esse mesmo serviço sem nenhuma afeição? O serviço é o mesmo. Às vezes até aquele que fez sem ternura, sem afeição, fez até melhor, mais bem feito, mas não realiza a gente. Porque no serviço também está uma relação humana, é um relacionamento. E se para nós faz diferença sermos bem tratados, mesmo quando nós estamos pagando por aquele serviço, para as outras pessoas com as quais a gente convive, também faz diferença que para elas nós sejamos ternos, afetuosos, zelosos, diligentes. E a palavra vai descrevendo para nós situações que requerem verdadeira paciência. A paciência é um bem. A paciência é um jeito concreto da gente amar. A paciência é a gente permitir
sofrer na carne as consequências do amor. Porque um amor verdadeiro é um amor sentido. É um amor no bom sentido da palavra. É um amor sofrido. Eu sofri essa experiência de amor. Não quer dizer que tem que ser uma experiência melancólica, triste, chorosa. Não, mas que entrou na nossa carne, entrou no nosso espírito de uma tal maneira que a gente diz assim, olha, foi uma experiência, eu sofri essa experiência. Eu vivia em nível de sofrimento essa experiência. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá às suas irmãs, não é? Que não bastava dar amor. Ela queria que as irmãs se dessem até ao sofrimento. Era preciso amar até a dor. Enquanto aquela experiência de amor não se transformasse até mesmo num sofrimento, de tanto amor que havia sido dado, não bastava. Amar até que doa. Aqui a gente está falando de paciência. Quem é o paciente? Não é aquele que aceita a sua condição de enfermo para ser tratado? Quem é a pessoa paciente? É a pessoa que aceita a dor que acompanha o amor, porque sem o amor ela não vive. Então ela aceita tudo aquilo que o amor comporta. Essa palavra descreve para nós de maneira concreta o que é ser paciente. Paciente não é a pessoa que não vê o mal, que diz, todos são flores, o mundo é belo, a vida é bela, não é? Tá tudo bem, olhe como cantam os passarinhos, que coisa linda. Aconteceu um grande mal, uma grande desgraça. Mas é melhor não pensar nisso. Paciente não é essa pessoa, não. A pessoa paciente, ela vê o mal, ela sofre ao ver o mal, mas ela não se deixa dominar pelo desespero. Ela não se deixa dominar pela tristeza, pelo descaso. A pessoa paciente é aquela que não desiste. E não só não desiste de algo, ela não desiste de alguém. Então ela fica firme, apesar de ter visto o mal, ela acredita no bem que existe no coração daquela pessoa. Ela acredita que ela vai acertar uma hora, que ela vai se despertar, que ela vai acordar para a vida, que ela vai buscar a qualquer momento, vai se encontrar com as forças de vida que Deus colocou dentro do coração dela, que o Espírito Santo é maior do que a morte, é maior do que a maldade, é maior do que a malícia, do que a vingança, e o Espírito Santo vai alcançar esta pessoa. A pessoa paciente é aquela que acredita mais em Deus do que no mal. Por que ela é paciente? Porque ela sabe que a vitória virá pelas mãos de Deus. E uma vez que ela sabe disso, ela espera. Espera sem perder o amor. Espera sem perder a alegria. Espera com coragem, apesar de ver sinais contrários que a arremessariam, né, numa outra direção. Da tristeza, da morte, da dor, do desespero. Existem, antes de vir para cá, eu estava acompanhando o jornal, eu fico pensando, meu Deus, existem certas coisas que a gente precisa saber. Mas eu me questiono sobre que tipo de coisa a gente noticia e a que horas. Porque tem coisas que a gente vê na televisão que marcam o dia da gente. Márcio, mas isso aconteceu, precisa ser dito. Meu amigo, tanta coisa maravilhosa aconteceu nesse mundo de ontem para hoje, e quanta coisa terrível aconteceu nesse mundo de ontem para hoje, mas o fato é que aquilo que a gente vê vai enchendo a nossa alma. E nós podemos ver as coisas boas e nós podemos ver as coisas tristes. Não se trata, como eu disse, de não querer enxergar o mal, mas de que tipo de coisa nós vamos nos encher logo pela manhã. A pessoa mal acordou e ela já recebe uma enxurrada de más notícias. Ou ela é confrontada com o cinismo de uma pessoa. Não é uma coisa triste. Um julgamento que está acontecendo de um homem que matou 70 pessoas.
sem nenhuma justificativa concreta. Não se sabe se é uma pessoa doente, não se sabe se foi simplesmente pura maldade. Maldade sempre é. Mas às vezes essa maldade repousa sobre uma loucura. E você vê ali a imagem daquela pessoa transmitida para o mundo inteiro, sustentando no rosto um sorriso pelo orgulho do mal que fez. São coisas que vão marcando a vida da gente, vão marcando o dia da gente, e a gente corre um sério risco de viver o nosso dia a partir daquela experiência terrível, negativa. E de por causa de uma pessoa, a gente indo perdendo a fé na vida, ir perdendo a fé no ser humano. A paciência nos leva a ir, nos faz ir além destas aparências, nos faz ir além de uma experiência desgraçada, nos leva a ultrapassar a maldade de um ser humano desequilibrado pelo mal ou desequilibrado pela loucura. Ela nos faz acreditar apesar de tudo. Isso é ser paciente. Acreditar no bem apesar da maldade. Qual é o pai paciente com o seu filho? É aquele que olha e vê não só o erro que ele cometeu, mas o potencial que ele tem. Você olha, o filho errou. Alguém que não tem amor por aquela criança diz: errou de novo. O pai não, o pai olha e diz: ele tem potencial. Eu conheço meu filho, ele pode mais. E ele tem paciência porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde este bem, este talento, essa qualidade, esse amor, essa ternura, essa inteligência, isso virá à tona. Mas é preciso cuidado, é preciso carinho, é preciso afeição, é preciso ternura. Tem que regar aquela plantinha para que ela tenha chance de brotar. A gente sabe que é assim com uma semente que a gente arremessa ao chão. Você tem que adubar, você tem que fofar a terra, você tem que regar. Tem que esperar com paciência para que saia dali um broto. Porque foi que Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente. Porque foi que Jesus muitas vezes fez referência ao bem como tal. E falou que o bem é uma semente e que o mal também é uma. Que o bem é o trigo, que o mal é o joio. Porque nosso Senhor Jesus Cristo queria que a gente tivesse consciência que para o bem se manifestar, ele precisa ser cultivado. Você precisa regar. Uma semente boa precisa ser plantada primeiro. Tem muita gente que quer colher o fruto bom, mas antes de você colher o fruto, meu amigo, você precisa plantar a semente. A gente quer que o outro dê um fruto de bondade para nós, mas a gente tem que lançar essa semente dentro do coração da pessoa e regar e ter paciência e esperar em situações claras, concretas e marcadas pela Sagrada Escritura. Olha lá no versículo 12, quando a palavra de Deus, ela distingue algumas situações: alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Não só distingue as situações, como propõe uma maneira de vivê-las. Primeira delas, fortes na tribulação. Na Bíblia Ave Maria não está a palavra fortes na tribulação, está pacientes. Pacientes na tribulação. Qual é a força que nos leva a vencer a tribulação? A paciência. Como é que a gente ultrapassa uma tribulação na vida da gente? Com paciência. Porque se você não a tiver, você desespera.